Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtexal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. O tempo corre e a gente nasce com o número de dias contados. A gente só não sabe quantos, mas a gente sabe que eles são finitos. A cada dia que você acorda, cai um do bolso, escorre pelos dedos, vira memória. E diferente do dinheiro, que você pode conseguir mais depois, na economia do tempo, o fluxo anda em só uma direção. É meio angustiante, eu sei, mas não seria isso que deixa tudo mais importante, urgente e único na vida? Será que uma tecla andu na nossa existência não deixaria a vida meio sem graça? A gente acaba tendo certos templates na vida, soluções prontas, que são uma fórmula que mais ou menos todo mundo em determinado lugar ou período da história segue sua vida. Não é que eles sejam errados, não é que sejam ruins, mas algumas pessoas preferem jogar os dados, arriscar um pouco mais e, quem sabe, ter um lucro maior do tempo investido aqui na Terra. Hoje eu vou conversar com a Dara, que ao invés de comprar um apartamento, como todo mundo faria, resolveu viver sobre as águas, aos pés do elevador Lacerda, em Salvador. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Posso embarcar? Pode. Uma das coisas que as pessoas meio que têm medo, assim, de morar a bordo e tal, é de ficar muito isoladas, sozinhas. E o que você diz sobre isso? Eu adoro. De ficar sozinha, isolada. Eu sou muito comunicativa. Então. Eu sou muito comunicativa. Eu adoro fazer conexões, mas eu gosto muito do meu momento só. Eu me identifico com isso. Porque eu também gosto de fazer amizades e tal, mas eu gosto muito de ter de ficar quietinho, assim. Eu adoro. E aqui, como eu tô no pier, é difícil também a gente ficar só. Eu tenho que me fechar toda. E aí as pessoas entendem, agora ela não pode falar. Porque sempre, aqui eu falo que a Bahia é um mundo, porque a gente recebe um mundo aqui. Então eu já fiz tantas amizades de todos os lugares do mundo, que a Bahia te conecta com o mundo. E até tem uma coisa que é um pouco rota, não totalmente, mas é mais rota da galera que dá a volta ao mundo. E eu vi aqui no pier, tem vários barcos de fora que não é que você não vê no Rio de Janeiro, você vê, mas menos, eu acho, proporcionalmente. Sim, bem menos, porque, como você disse, tá no meio do caminho. E a Bahia encanta. Olha esse cenário. A gente tá no Forte São Marcelo, elevador Lacerda. É difícil sair daqui. E tem outra coisa que eu acho legal. Pô, amo o Rio de Janeiro. Mas, assim, é impossível não comparar as duas Bahias, a Baía de Todos os Santos e a de Guanabara. E a Baía de Guanabara é linda, mas ela tá bastante poluída, assim, né? Tipo, e aqui, eu não digo que não há poluição, mas a água é bem limpa, assim, aqui, né? Um biólogo até já me explicou que aqui tem um movimento, não sei se é o nome ressurgência, que acaba vindo de baixo uma corrente e ela limpa a Bahia. Sim. Então tem esse movimento de limpeza, entendeu? Então aqui, você é transparente. Eu vou nadando até Forte São Marcelo. Sim. É uma delícia. Eu tenho uma piscina natural. Isso é muito legal. E eu vejo assim que é um lugar também para quem quer ter um barco que não vai morar a bordo. Tem um aeroporto do lado, né? Você desce e... É bem bacana. Você cozinha bastante a bordo aqui? Cara, eu cozinho, tá? Tem uns aí pinzinhos aqui, ó. Eu tô vendo, você tá fã do café regional. Café regional, literalmente. Aqui é um fogãozinho de 2 bocas. Já fiz de um polvo aqui maravilhoso. Ó. Tem shiitake aqui também, eu gosto de cozinhar. E aí você tem geladeira? Tem geladeira sim, ó. Aqui tem uma geladeirinha que eu fiz. Como a gente já pega de surpresa, garrafa PET você vai achar um monte por aí. Aqui, ó. Aqui é uma geladeirinha que tem. Aí eu vou guardando as coisas. Aqui eu guardo os alimentos, aqui são os meus livros, o que eu preciso, de descarregador, de algumas ferramentas que eu tenho, né? Copos. Aqui vira uma cama, já dormiram 4 pessoas aqui. Aqui é meu lugarzinho onde eu durmo, né? Massa. Aqui é meu armário, na verdade, de algumas roupas que eu tenho. Bolsas, como eu tenho uma vida social mais agitada, eu acabo tendo algumas coisas. Mais roupa, e aqui eu deito, ó, durmo. Se eu quiser, eu durmo olhando o céu. Pode ter essa opção também, mas tá fechado porque está chovendo. Aqui é um sofazinho também. Mais um lugarzinho para guardar as coisas que eu tenho, né?
boias de natação que eu gosto de nadar, máscaras de mergulho, eu sou mergulhadora também. Massa. Aqui acaba guardando os utensílios de comida, né? De comida não, de prato. Eu gosto muito de brindar a vida, então eu tenho muitas taças. Tudo de plástico ou tem De vidro? plástico. Não, tem algumas coisinhas de vidro. Mas a maioria é plástico, não dá não. Eu sou um desastre. Pô, eu tenho lá no barco algumas coisas, tipo copo americano. Pô, se quebrar, dane-se, mas eu tenho um copinho americano. eu tenho esse copinho aqui, ó. Essa xícara aqui, ó, de baleinha, eu trouxe daí. Ah, cerâmica ainda é melhor, né? É assim. melhor. E o que você sentiu de diferente pra dizer que é incrível do que quando você morava em terra e agora que você mora a bordo? Cara, mexe com todos os seus sentimentos morar a bordo. Todos os seus sentimentos. Porque o barco, ele tem vida, ele te surpreende. Você tem que... Às vezes você tá dormindo de gaiola aberta e começa a chover e você, do nada, quando é uma chuva muito forte, você acorda toda molhada. Mas Nada de errado vai acontecer. Outra coisa, se você não encher seu tanque de água, você não vai ter água. É muito fácil você abrir a torneira da sua casa e você sabe que sempre vai ter água. É só pagar, que tá até na taxa de condomínio. Aqui não. Você precisa ter uns planejamentos. O gás, se ele acabar, você fica sem comida. Isso talvez esteja longe de onde você precisa comprar outro gás, sei lá, né? E eu acho também, por exemplo, lixo, você nota o quanto lixo você faz muito mais do que numa casa. Ele é um problema, você tem que carregar ele, E eu sei que você trabalha com lixo. Sim, trabalha. E a questão do lixo é uma questão educacional, social. Nós conseguimos ter uma visão maior porque a gente tem, como é um Delta 26, aquele lixo vai te incomodar. Você tirar uma coisa do lugar te incomoda, porque já vira uma bagunça. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes na correria do dia a dia, cara, quando você olha pro barco, você fala, meu Deus, que zona. Mas não, tem 4 coisas fora do lugar. O bom é que é fácil arrumar também, né? Mas, pô, muito é falado, e com razão, sobre a liberdade que você tem no seu país, não sei o que lá. Mas se fala pouco sobre a liberdade que você se dá. No sentido, assim, de que, às vezes, você... Pô, até tem oportunidades incríveis, tem uma empresa com muitos funcionários, não sei o que lá, tem 3 casas, não sei o que lá. Só que, cara, você fica meio preso numa casa gigante de arrumar aquele monte de coisinha, assim, e às vezes não sobra tempo pra outras coisas, né? Tipo, e um barco pequeno, uma casa pequena, sei lá, né? Tem essa vantagem de você ter mais tempo livre para as coisas, eu acho. Tudo tem que ter cuidado. E tudo dá trabalho. Sim. O barco dá trabalho, um carro dá trabalho, uma casa dá trabalho. Então, assim, o que você vai dedicar tempo e amor, você consegue. Agora, tempo e amor para 3 casas. A não ser que você tenha muita grana, mas aí você gasta grana e você mas tem aí, tempo pra conseguir a grana. Tem tempo quando você tem muita grana. Você vai contratar alguém. É algo que você precisa de dedicação. E precisa de tempo. E o nosso maior tesouro é tempo. Acho que quando você tem muita coisa, você acaba contratando alguém para gerenciar. Sim. É legal também. Sim. Entendeu? Mas você vivendo, porque o veleiro e o mar é vivência. Sim. Fiz uma vez uma conta, eu sou contadora, né? Mas eu falo que eu sou mais contadora, minha primeira formação. Tem perfil de contadora total. Eu falo que eu sou contadora de história. Então, assim, eu me formei na contabilidade. A contabilidade me trouxe até aqui. E agora eu tô num processo de mudança. Então, assim, eu agradeço muito minha profissão, agradeço todos os lugares que eu passei, as pessoas, enfim, você se faz. Mas eu fiz uma conta por fazer contabilidade, que quanto tempo de vida eu tinha. Eu parei de atualizar essa conta. E na época era tipo assim, eu tinha 23 mil dias de vida. Sim. Se você quantificar... Sim, e quantas horas desses 23 mil dias é pra alguma coisa que realmente vale a pena? Às vezes o trabalho faz parte dessas horas, às vezes é legal o trabalho, óbvio, né? Mas às vezes, tipo, não. Isso eu fiz até os 100 anos, tá? Eu bem otimista, né? Eu nem lembro, eu deixei de atualizar, falei, cara, eu tô um pouco. E eu gosto muito da vida. Sim. Uma amiga minha fala assim, caso você tá com algum diagnóstico que você vai bater as botas, me avisa. Porque ela vai ser muito intensa. Eu falei, não, porque tá passando e não volta. Não, e outra, né? Esse cálculo, óbvio, bem, né? 100 anos, que bom, massa, eu acredito que possa ser mesmo. Mas a gente não sabe, é uma aposta meio, por exemplo, a galera que vai, não, quando eu tiver 70 eu paro. Sei lá, ou 65, ou sei lá, né? Claro, não tô falando de parar de trabalhar, assim, mas em total, mas é uma aposta meio perigosa, assim, porque você não sabe, você pode fazer tudo certo e pode acabar amanhã, né? A vida ela é um risco. Sim. Eu abro a mesa e eu trabalho.
É que eu trabalho. É o escritório. É meu escritório. Você não quis fazer um drop de escritório aí? Bota assim, umas pessoas trabalhando atrás. Uma boa ideia, eu gostei dessa ideia, quem sabe? Desenrola assim, sabe? Com um fundinho ali. Mas aqui é meu momento de lazer, onde eu faço minha meditação, onde eu pego meu livrinho de sabedoria, onde eu faço a minha leitura, onde eu tenho minhas conexões com o mundo interno e o mundo externo. E eu lembro quando eu comprei meu barco, que eu falei que a minha primeira cara, minha avó tava viva, aí minha filha, compra um apartamento. Eu falei, não, vou comprar um barco. Aí, quando eu comprei, ela não tava viva, e eu sempre falei que eu ia morar num barco. Mas eu trabalhava em escritório, você trabalha de terno, de salto alto, escarpão, na época. E quando eu cheguei em casa, na casa da minha prima, eu falei assim, comprei minha casa. Aí ela, mas você fez isso agora? Eu achava que você ia fazer com 50, 60 anos. Eu falei, não, é agora que eu tenho, é hoje. Sim. E a vela, o veleiro, o mar, as pessoas que a Iemanjá te traz, te ensina todos os dias. Eu não tenho um dia que eu não aprendo alguma coisa. O velejador, tipo, é o último renascentista, assim, né? Porque a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Ao contrário do mundo que te cobra ser muito especialista em algo, a gente, tipo, tem que saber receita de pão, mexer, sangrar motor a diesel, costurar algum negocinho aqui, né? Tipo, E é prazeroso aprender, eu acho legal pra caramba. Você tá em eterna construção, né? Não que não seja desagradável, às vezes, limpar o poceto, mas assim... Tem momentos que você passa raiva. Mas tem algum estilo de vida que não? Eu não conheço. Não, todo estilo de vida dá trabalho. E outra, eu acho que também, o que você falou ali da responsabilidade de velejar, assim, ó... Pô, esse medinho, assim, essa coisa, esse frio na barriga não é um negócio legal? Porque parece que tudo que não dá frio na barriga é meio... Sei lá, sabe assim? Tipo, é legal também ter... É morno, né? É um café frio, um café gelado. Você gosta de café gelado? Pior que eu gosto. Mas assim, só porque esfriou, não? Então assim, nem todo mundo quer levar uma vida bebendo café gelado e beber... Tem gente que gosta de café quente, né? Sim. Então a vela é isso. Show. Aqui é a mesa de capitão, onde tem algumas coisas aqui pra organizar. Tem algumas coisas quebradas que precisam consertar. Eu acabo deixando aqui, mais à mão, porque eu consigo ver, né? Aqui é a minha pia. Aqui eu lavo a louça. Na verdade, a gente tem que fazer uma logística, né? Faço meu café aqui, eu lavo a minha louça aqui, a pia tá aqui. E aqui é meu lavabo, onde eu tenho minhas coisas do banheiro, onde eu faço meu xixi. E é pequenininho, mas é coração de mãe, sempre cabe mais um. Tá, e você toma banho geralmente aí ou na marina? Não, na marina. E quando eu gosto de tomar banho, tem um chuveirinho ali fora, eu tomo ali fora. Big Brother, gente. Quando tá aqui no pier mesmo? Aqui também no pier. É maravilhoso. Bacana. E assim a gente vai vivendo a vida. Mas você trabalha, viaja o mundo, e me conta um pouco da tua experiência de trabalhar morando a bordo. Vamos lá, tem um lado positivo e tem quando você abre a câmera, principalmente em home office, quando as pessoas olham assim, você tá onde? Você tá num veleiro? E é engraçado, porque algumas pessoas, ela fala, não tá trabalhando. Né? Você não esconde o fundo, né? Não escondo o fundo. Mas eu fui orientada a esconder. Aí vem a sociedade e fala, olha, você não pode. Você não pode demonstrar a sua maneira de viver. Porque é julgado o tempo todo. Sim. É você saber delimitar seu tempo. Só que o que acontece? Eu tenho uma piscina natural, né? Eu tenho o luxo de, calma aí, meu horário do almoço ou meu stop, eu dar um mergulhinho aqui e eu voltar e a vida continua. Sim. E é uma briga. Porque nem todo mundo, nem todas as empresas, nem todos os gestores, eles olham de bons olhos. Eu fiz uma conta. O tempo que você leva de deslocamento, a quantidade de vezes que você levanta pro cafezinho, a quantidade de vezes que você vai no banheiro. E às vezes você tá no escritório e você vai tomar um café, porque você nem tá com tanta fim de tomar café, mas você precisa dar uma respirada. Vai lá e dá uma respirada, né? E eu acho que essa coisa de se esconder, eu entendo, assim, de não mostrar que tá... Mas eu acho que também quando você afirma, assim, com convicção e sério, em muitos casos rola, assim, funciona, entende? Sim, eu tô no barco. Moro aqui e tal, e você vai sem medo, as pessoas meio que tem um susto assim, mas aceitam. Energia você puxa aqui do pier por enquanto? Puxo do pier, eu acabo usando do pier. A energia ou do motor quando eu saio. Sim, sim. Plaquinha solar tem pequena. Pequena. Vou trocar. Tem que ficar no meu pé. Cara, placa solar é massa, cara. É tipo, besteira. o barco vira alto, não sei,
Ele, tipo, se conserta sozinho. Você vai acabando, vai consertando, parece que é vivo. É verdade. É a vida como ela é, gente. Ela é gostosa, trabalhosa, mas ela é maravilhosa. E o pessoal do Pier, tem muitos amigos aqui? Eu tenho família. Eu não tenho amigo. Se eu tivesse só amigo, acho que eu estaria em outro porto. Eu tenho família. Tem Marcelo Brocchini, tem a família, tem Matheus. Cara, tanta gente que me acolheu. Tereza Paim, Camila, Carol. Eu construí uma família. Não tenho como negar, não. Me conta um pouco sobre o teu trabalho, o que você faz. Então, uns 6 meses depois que eu vim comprar o barco, eu acabei mudando de segmento. Eu fui pro meio ambiente. Né? Hoje, eu sou diretora financeira de uma empresa e trabalhando com eventos, benchmark, valuation, consultoria, todos os segmentos ligados a resíduos sólidos. Então, assim, a gente trabalha com o lixo. Sim. Hoje, o resíduo, que é o lixo, ele é matéria-prima. Então, assim, é um mundo de opções. Sim. E é encantador. Então, assim, foi um presente também que o mar me deu. Então, foram muitas mudanças que ocorreram nesses últimos 3 anos. E se as pessoas já tivessem a consciência do que o lixo ele pode fazer, produzir energia. New Jersey, a cidade de New Jersey, ela é toda, a energia é através do lixo. Então, assim, tem um mundo de infinitas possibilidades que, infelizmente, ainda não é explorado. A Bahia é um exemplo muito grande que tem muitos lixões, né? Para mudar isso, é a instrução, é a educação. Num terminal, eu tô num pier, você rodou mais piers do que eu. Eu já passei por alguns só, que não tem segregação de lixo. Sim. Tem... Ou quando tem, no final, junta tudo e vai pro mesmo lugar. Então, assim, aterro sanitário ele foi feito para receber rejeito. É o que não tem mais solução. Tipo, material orgânico. O material orgânico, a comida, ela vira compostagem. Sim. Então, você dá para fazer uma compostagem, você dá para fazer um fertilizante para a própria natureza. Os plásticos, jornal, papelão, consegue fazer a reciclagem. Então, o que não dá mesmo para você aproveitar é o que deveria ser aterrado. Sim. Mas a gente não tem essa educação. Um dia a gente consegue. Tem muito trabalho pela frente. Dinheiro com isso? Como perde? Deixa de ganhar. Tem um custo de oportunidade. Perde dinheiro. Tem muito trabalho a ser feito. E o que você me diz, dicas ou considerações sobre o lixo e o veleiro? Boa pergunta. O lixo e o veleiro. Eu acho que se a gente não cuidar do nosso lixo, a gente vai deixar de ter um veleiro. A gente não vai ter mar. Nossa. Se a gente não cuidar do nosso lixo, a gente já não vai ter mais natureza. Sim. E em geral, você acha que os velejadores cuidam razoavelmente bem? Vamos lá. Tem 2 diferenças, né? Eles não separam. Porque você vê muitos velejadores, principalmente que faz passeios, que pega todo o lixo e joga no lixo. Mas é porque eles não foram realmente educados. Não tem instrução, gente. A gente não recebeu, a gente não sabe. E é questão de às vezes, um alimento, uma casca de banana, que às vezes a gente acha que o bichinho vai comer, gente. Nem sempre o bichinho vai comer. Ele não foi feito pra comer uma casca de banana. Não é assim que as coisas funcionam. Aquela fruta, ela vai pra algum lugar. Lixo orgânico. Mesmo orgânico, não é legal. É muito triste quando você entra no mar e você vê a quantidade de plástico, a quantidade de pet, Poxa. Então, assim, você gosta de abrir a porta da sua casa e você vê a quantidade de lixo. Dia de Iemanjá. A quantidade de plástico, a quantidade... Jesus, pelo amor de Deus, a Iemanjá recebe presente, adora receber. Eu não joguei nada. Acho que de repente uma flor é mais tranquilo, mas plástico, garrafa, né? Alfazema. Litros e litros de alfazema que eu vi boiando. Tá, e uma coisa, né, que, pô, viver no veleiro sempre você tá isolado, não sei o que lá, a impressão que se tem, né? Mas você tá morando num barco centralzaço aqui, né? O meu quintal é o Forte São Marcelo. É elevador Lacerda. Por isso que é difícil de sair. Você tem tudo aqui na volta, né? A pé, talvez. Eu tenho uma bike aqui que ela é dobrável, eu deixo ela ali, então se eu precisar, pego a bike, faço o que tenho que fazer, vou na Feira São Joaquim comprar minhas frutas e aonde eu precisar ir. O que você sente que transformou você morar no veleiro? É a paciência, o silêncio, a entender que tudo tem o seu momento. Rolou uma autoavaliação, assim, tipo um... Na verdade, não foi nem autoavaliação. Você, quando você tá no mundo, eu falo terráqueo, né? Que ainda tem... Mas você começa a ver a vida que você levava,
Não que eu ainda não leve, mas eu fui diminuindo demais. E o processo é diminuir cada vez mais, porque a mudança não é de um dia para o outro. A gente vive, às vezes, num automático que a gente não consegue sentir. Sim, a gente fica... E é impressionante como a gente gasta uma energia enorme em tarefas urgentes, mas nas importantes, assim, que rumo tá tomando e tal, a gente pensa muito pouco. A gente fica lá, isso pra hoje, pra amanhã, pra não sei o que lá, mas a gente para pouquíssimo pra pensar assim, pô, será que eu tô trabalhando legal? Será que eu tô... Entregando. Tipo, né? Ó, até pra gente pensar, a gente precisa ter tempo. Sim. E o mar, ele te dá esse tempo pra você pensar. E hoje é dia de lavar roupa, algo deu errado porque choveu pra caramba aí. Na verdade, ontem foi dia de lavar roupa e como meu varal é aonde? Ó, eu tenho um varal lindo, gente. Vou mostrar o varal aqui. Tá, não, é aquele negócio de pouca roupa, eu vou cortar depois. Não tem pouca roupa. E aí, o que aconteceu? Choveu. Sim. Mas aqui também chove várias vezes ao dia, né? Sim, chove muito. É fogo secar roupa. Não é fácil não, mas tem um solzinho que tem que ser rápido, assim. Pegou aquele sol, secou, guardou. Mas eu perdi toda a minha lavagem. Que dicas você daria pra quem quer morar a bordo, tá pensando em fazer isso? E especialmente, não só, né, mas eu vejo que mulheres cada vez mais têm morado a bordo sozinhas, ou então, por exemplo, por iniciativa própria, assim, né? Tipo, porque o clássico, o estereótipo é tipo, o cara quer e a mulher vai, né? Mas você é um dos vários exemplos que eu entrevistei já, não tem nada a ver, eu quero, sabe assim, né? E o que você me fala disso? Faça logo. Não tem pra não esperar ninguém. Não espera. A gente acha, eu vou fazer isso depois que envelhecer, eu vou fazer isso depois que eu me aposentar, eu vou fazer isso depois que eu melhorar financeiramente. Faça. Você constrói o avião andando. Isso eu aprendi no meio empresarial. Quantas vezes na empresa a gente tinha que fazer, às vezes, implementar um sistema ou um trabalho com o avião andando. Não acaba a vida profissional porque você for morar no veleiro. Não, faça agora. Só se você quiser. Porque aí, em vez de você estar gastando dinheiro no seu sonho, você está gastando para um tratamento. Porque às vezes o melhor tratamento é isso aqui. É você ter essa vida que não para um minuto, porque o veleiro dá um trabalho do cacete. Como você veio parar nessa vida de morar no veleiro? Então, quando eu tinha 18 anos, eu viajei com o pai do meu melhor amigo. Deus o tenha, que ele veio falecer ano passado. Seu Roberto. Nós saímos de Niterói e fizemos uma viagem incrível. Ilha Grande, Saco do Céu, Praia do Dentista, Saco de Mamanguá. Foram vários dias dentro de um veleiro. E foram 5 pessoas. Era um Brasília 36. E ali eu decidi. Eu falei, é isso que eu quero. Só que a vida não é uma linha reta, né? Você tem que fazer faculdade, fui fazer contabilidade. Hoje eu sou uma boa contadora de história. Mas então, e aí eu trabalhava numa empresa que me transferiu para Macaé. E aí eu comecei, e eu fui para Canoa. Da Canoa, Macaé, eu tive um outro professor. Primeiro foi o pai do meu amigo, o seu Roberto. Depois eu tive um ótimo professor, que foi o Bernardo, que ele faz um trabalho incrível em Macaé. E ele começou na Canoa, daqui a pouco um veleirozinho pequenininho que tinha. A gente fazia travessias de Macaé de veleiro para Búzios, veleiro e canoa. E aí foi indo, e aí depois no Rio, com o Instagram, você vai conhecendo pessoas, você vai conectando pessoas. Em Bracuí, tem um francês que aluga uns barcos, esqueci o nome dele, Ricardo. E aí tinha um grande amigo meu que ele alugava os barcos lá, então a gente saía por ali e foi indo. Comecei a competir de ding, até que chegou a pandemia, e na pandemia eu tava morando no Rio, fui um final de semana pra Búzios. Cara, peguei um trânsito e tal, e aquele trânsito, aí o ar-condicionado já não funciona. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo no Rio de Janeiro? Foi aquele momento que dá uma pausa. Falei, vou me mudar, vou pra Búzios. E aí ligo pra uma grande amiga minha, que me passa contato pra outra, que eu consigo encontrar essa casa que eu tava em Búzios. E fiquei 6 meses morando em Búzios. Nessa pandemia, final, meio, não sei nem mais que momento, os barcos sumiram, o veleiro sumiram, tudo aumentou. Mas quando o seu coração toca, você não quer saber disso. Você faz as coisas acontecer, né? Isso o barco também te ensina.
E aí um amigo meu ligou, Dara, um Delta 26, que eu tava procurando, tem em Salvador. Peguei um avião, comprei a passagem, dei uma volta. Eu entrei aqui e falei assim, é meu. E acabou. Tipo, geralmente a gente olha, tipo, quem não conhece, assim, né? Como era o seu caso no passado, tipo, estofamento, as coisas Nada. assim, né? Tipo... Ainda tem coisa que eu comprei que tinha que trocar, ainda não troquei, entendeu? Então, assim, aí você fala, caramba, e como você... Tá, comprei. O meu momento era conhecer a Baía de Todos os Santos e descer pro Rio até achar um lugar que meu coração batesse mais forte. Eu falei assim, aqui meu coração bateu mais forte. Só que aí eu mudei de trabalho, mudei de segmento, né? Fui para meio ambiente e viajei muito a trabalho. Acabei não conseguindo explorar tanto a Baía de Todos os Santos como eu gostaria. Até hoje? Até hoje já consegui expandir, graças a Deus. Mas tudo tem seu tempo, né? A gente fica um pouco frustrado. Pô, acabei de estar meu veleiro. Você fica nessa vida. Sim. Cara, trabalho, meu veleiro, meu sonho. Por mais que eu goste de viajar, quando vou deixar olha, morar 8 anos a bordo, mas que saco, tem que viajar. Eu não gosto de deixar meu barco, cara. É um vício muito grande. Não, eu já teve tempo que eu vim aqui, troquei de mala, fiquei 4 horas e peguei um outro voo no dia seguinte. Sim. Falei, eu vou só pra falar, olha aqui, meu filho, não. Eu tô aqui, tá? Eu não desisti de você, não. E tem uma pessoa aqui. Em Salvador também fui muito acolhida. Você forma uma família também. E tem o Marcelo Brochini, que ele me ligava quando eu ficava assim, uns 15 dias fora ali. Olha, barco é pior do que filho, mulher e amante, hein? Não dá atenção, não, que o seu barco vai afundar. Gente, aquilo ali me desesperava. Eu olhei e eu me dava um tilt. Eu falei, não, preciso voltar. E às vezes eu tava fora do país, tava às vezes em Portugal, aquilo ali começava a me dar alguma agonia. Eu falei, cara, vai terminar? Não. Eu falei, não, Rio não. Vou ficar 2 dias no Rio e vou pra Salvador. Por que Salvador? E eu vejo que quem é do Rio, você, né, ou São Paulo e tal, não tem dimensão de como é legal ter um barco aqui também. Não. É maravilhoso. Por mais que Ilha Grande é fantástico, legal, mas tipo, não tem lugar que nem aqui. Tipo, tá igual nenhum lugar mas assim, mas aqui é muito legal também. Aqui é ótimo. Eu falo assim, se você puder compartilhar as experiências que Salvador, a Bahia, na verdade a Baía de Todos os Santos, né? Sim. Tem pra lhe proporcionar, é encantador. Eu tô conhecendo, na verdade, a Baía de Todos os Santos, assim, me dei umas olejadas curtas, mas não conheço muito. Agora, mesmo o sul da Bahia é maravilhoso, é muito legal. Não tem, quer dizer, nem posso dizer que não tem baías grandes assim, mas tem muitos canais, mangues, é maravilhoso também. O chato da Bahia é muito legal. Gente, a energia daqui é diferente. Eu não sei explicar. Salvador me escolheu, entendeu? Aí eu falo, meu coração bateu mais forte aqui. Porque eu não saí, né? Tô aqui até hoje. Eu acho que as pessoas precisam fazer o que elas têm que fazer rápido e logo. Faça. Se você tem vontade de morar num veleiro, ignora tudo, todos e faça. Venha pro mar. O mar é o nosso lar. A Dara é uma alma livre que talvez não coubesse um apartamento. Como muitos de nós. O corpo, os pertences, isso tudo cabe. Mas e a alma? E os sonhos? Não fazem parte de quem somos? O pior é que raramente medimos isso. Simplesmente passamos a faca e amputamos. Então, literalmente, viramos seres humanos só de carne e osso. O que é isso? É um objeto importante para a vida a bordo? Isso assim? É muito importante. Para a vida carnavalesca. Minha fantasia, meu chuveiro de bênção. Recado importante. O Hashtag Sol só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.